programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc está no ar. Você já ouviu falar em arquitetura ecológica e em economia circular? Afinal, como é possível ter uma arquitetura mais sustentável? Para falar sobre este tema, o programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc recebe hoje como convidada Karina Koch, arquiteta e urbanista, curadora da empresa Arquitetura Ecológica de São Caetano do Sul, São Paulo, que mantém projeto de coletivo de profissionais, plataforma colaborativa voltada a este tema. A arquiteta é especialista em sustentabilidade e consultora de economia circular. Karina, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc, e hoje o nosso bate-papo é arquitetura sustentável. Eu gostaria que você contasse para a gente o que realmente significa uma arquitetura ecológica e sustentável e, ao mesmo tempo, como aproximar esse conceito da prática em construções populares, principalmente. Oi, Sucena, obrigada pelo convite. Então, uma arquitetura ecológica sustentável é aquela que gera um menor impacto no meio ambiente e na nossa sociedade. E isso a gente consegue através de tecnologias novas, né, na construção, consegue também com planejamento adequado, porque vai se gastar menos material na obra e também ter menos desperdícios, né, com o planejamento. E isso também pode ser aplicado de diversas formas. Para habitações populares, a gente tem até alguns projetos, né, que com reaproveitamento de resíduos para você aplicar, né, nessas arquiteturas. E a gente tem várias técnicas que podem ser aplicadas também no habitacional, assim, da habitação popular, que são técnicas que a gente usa para construções sustentáveis mais elaboradas, de alto padrão, mas que a gente faz com outros materiais e podem ser replicados também para arquitetura de baixo custo, como o aquecimento, por exemplo, de uma água. Então, tem alguns manuais, até no nosso site eu disponibilizo lá um manual técnico de como você fazer esse sisteminha super fácil, assim, com tubulações mesmo, para esse aquecimento de água. Tem algumas coisas que dá para ser replicadas, né? Tem gente que faz, inclusive, lâmpadas com garrafa PET e coloca em habitações populares, né? Então, ela, quando você não tem aquela iluminação, não precisa de energia elétrica nenhuma, então ela bate ali a iluminação e ela ilumina, né, a iluminação natural. Então, tem várias técnicas que a gente conseguiria replicar numa habitação popular. O ideal seria que os governos eles tivessem alguma coisa, algum programa que ajudasse que os resíduos das obras, que são muitos, né? Aqui no Brasil é cerca de 60% dos resíduos sólidos do Brasil vem de obras. Então, já teria um material muito amplo assim, para a gente trabalhar e conseguir processar esse material e aplicar nas habitações populares, em forma tanto de materiais que podem ser revestimentos, podem virar parte da estrutura mesmo das residências, como é o caso de um projeto que a gente fez, que a gente vai falar mais para frente, e várias outras coisas que aí a criatividade do arquiteto, do engenheiro, ele é fundamental nisso para que a gente consiga aplicar esses materiais, né, de uma forma inovadora, que também a inovação é uma técnica assim, muito principal que está ajudando muito nessa questão de sustentabilidade, né? Porque isso a gente precisa inovar mesmo nos sistemas que a gente tem, porque a construção, eu acho ela um pouco arcaica ainda, né? É uma indústria que ela não foi muito para frente como outras indústrias já foram. Então, a arquitetura, a construção, eu vejo um campo bem aberto para a gente conseguir criar muitas novas coisas, assim, né? Novas tecnologias, novos métodos construtivos, novos materiais. Então, eu acho bem amplo, assim, para a gente trabalhar daqui para frente. E
quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente pensa em consumo de energia, em consumo de água, a gente também pensa na parte do bem-estar, né, das pessoas, né, porque você tem que também ter um local agradável, né, para residir, mesmo que ele seja pequeno ou, né, independente do tamanho. O que você diria de dicas assim, por exemplo, na questão de energia, né, que acho que é uma das preocupações maiores em tempos de mudanças climáticas, né? Sim. O que dá para a gente fazer, assim, que é mais fácil, que todo mundo consegue, é já trocar as lâmpadas que a gente usava, aquelas antigas, né? Halógena, por lâmpadas de LED, que elas consomem muito pouco, elas realmente economizam e elas duram muito, assim, né? Duram uma eternidade as lâmpadas de LED. Então, isso já faz baixar muito o consumo. Quem pode colocar uma energia solar, assim, né, investir nisso, hoje em dia tem bancos que estão patrocinando, né, financiando esse tipo de reforma. E com a economia que você tem na sua energia, você paga esse financiamento. Então é como se você estivesse pagando a sua conta normal, e ao mesmo tempo você está gerando uma economia, né, e gerando um menor impacto no meio ambiente com essa iluminação solar. E no tocante à parte da água, né? O que a gente poderia assim também dar de sugestão, né? Que às vezes são coisas práticas, não são tão custosas, né? Mas que são funcionais. Verdade. Na parte da água, o que é muito fácil é você pegar um containerzinho, tem uns pequenos que vendem nessas lojas de construção, e você só adapta uma torneirinha nele e liga na sua lavadora. É um galãozinho mesmo que você compra, né? Adapta uma torneirinha e ali você pega essa água e dá para lavar tudo, né? Até dentro do apartamento, se você tiver um espacinho na lavanderia, você pode fazer isso, que é super prático. Aí você pode lavar onde a cachorra faz xixi, o seu quintal, o seu banheiro, e já tem até o sabão, né, na lavadora. Então você economiza pra caramba pegando essa questão aí da água que seria desperdiçada. E tem também já algumas coisas naquele chuveiro, porque quando a gente tem o chuveiro a gás, a gente desperdiça muito também, né? Que a gente liga ele, demora ali e fica desperdiçando toda aquela água. Já tem alguns equipamentos que você compra no mercado mesmo, que é um piso que ele armazena já essa água para você utilizar depois também. É bem interessante, né? A gente vai descobrindo as alternativas, né? Que tem, que a gente está fazendo mesmo. E, Karina, o que é o coletivo Arquitetura Ecológica, né? Você contar um pouquinho dessa história para a gente e o propósito, né, do coletivo também. Isso. Então, eu sou arquiteta há 20 anos que eu trabalho no mercado com obras públicas e privadas, e eu fiz uma especialização em sustentabilidade já em alguns anos também. E depois dessa especialização, eu queria aplicar, sempre apliquei, né, nos meus projetos a sustentabilidade, só que é muito pouco, eu acho muito pouco assim, eu aplicar para os meus clientes, né? Isso não tem um grande impacto. Então, principal objetivo que me fez, né, fazer agora essa plataforma, esse coletivo, é que mais profissionais entrem nesse mercado, mais profissionais do nosso ramo, né, de arquitetura, engenharia, construção, paisagismo. Então, eu queria abrir mesmo a minha empresa para que levasse mais conhecimentos e ferramentas práticas para você aplicar. Então, muitos profissionais, eles não têm essa especialização, também não precisa fazer essa especialização, porque tem coisas muito práticas que a gente consegue aplicar nos nossos projetos, como você mesmo perguntou agora, né? Então, tem dicas, coisas que são fáceis de replicar para os nossos clientes. E eu acho que com mais profissionais entrando nesse ramo, a gente pode gerar um impacto muito maior.
E também eu tenho uma especialidade, o outro profissional arquiteto tem outra especialidade. Então, juntando tudo isso, a gente pode fazer novos projetos e aplicar também uma inovação que a gente replique isso no mundo. Então, isso vai gerar um maior impacto, né? E um ajuda o outro. O nosso coletivo, a principal ideia é essa, né? Eu tenho um conhecimento, eu vou compartilhar com aquela outra pessoa. E eu também quero que os profissionais compartilhem comigo o conhecimento deles. E a gente gere uma grande rede, né, de oportunidades nesse ramo para que a gente propague isso. E os clientes também, eles têm muitas dúvidas a serem sanadas, né? Eles não sabem muito bem o que é sustentabilidade, como ele pode aplicar. Tem muitos clientes que têm aquela ideia de casinha de barro, de uma coisa muito artesanal, assim, de arquitetura ecológica, quando a gente fala, né, arquitetura ecológica. Então, eles pensam que a gente vai fazer uma coisa que não tem um design moderno, né, não tem uma estética, assim, visual de uma casa que ele tem em mente. Isso não é verdade. Então, a gente precisa rever esses conceitos, né? E saber explicar para o nosso cliente também que o estilo é uma coisa, sustentabilidade é outra. Porque o estilo, você pode fazer um estilo clássico, moderno, industrial, todos os estilos de arquitetura que já tem no mercado, que a gente já conhece, né? E que os clientes têm preferência por um ou outro. Então, a sua casa pode ser moderna, atual, mas com a aplicação da sustentabilidade também. Então, esses conceitos que a gente quer passar, né, para esse coletivo de arquitetura. Então, no nosso site vai ter muitas coisas assim para orientar os profissionais mesmo. Quais os principais aspectos, né, devem ser observados pelo consumidor para manter uma arquitetura sustentável? Gostaria que você desse algumas dicas, né? Porque às vezes as pessoas se perdem, como você mesmo falou, né? Estilo é uma coisa, sustentabilidade é outra, né? Então, o que é preciso, assim, os toques, né, importantes, né, nessa hora do papel do consumidor, né, na arquitetura sustentável? Uhum. Então, eu nem julgo muito o consumidor por não conseguir escolher esse material sustentável, porque é um pouco complexo mesmo. Porque o material que ele vai gerar menos impacto no meio ambiente é aquele material que na sua produção ele gerou, ele consumiu menos energia, menos água, né? Gerou a extração do meio ambiente da matéria-prima, ela foi uma extração sustentável. Então, tem todo o ciclo de vida do material que a gente fala, né? Desde a extração, passando pelo beneficiamento do material, pela venda, logística toda que está inclusa em tudo isso, até ir para a casa do consumidor. Então, é uma coisa complexa e é muito difícil o consumidor analisar isso. O que ele pode ver é se o material tem um selo ecológico, que tem vários selos, né, hoje no mercado, ecológicos, que atestam que aquele material é um material, né, sustentável e ecológico, que fica mais fácil. E por isso que nosso site também, que tem um catálogo, a gente colocou lá um catálogo de materiais
que são sustentáveis e ecológicos. E neles, a gente que analisa tudo isso que eu te falei, né? E a gente coloca de forma bem simples, eu criei um sustentômetro, que a gente chamou, né? Então, se ele é um material reciclado, por exemplo, se ele gasta menos água, menos energia. Então, a gente criou algumas categorias bem fáceis, assim, do cliente observar, e colocamos ali, porque nem todo material tem também esse selo ecológico, então a gente dá a oportunidade para os fornecedores, né, que têm, né, essa preocupação com o meio ambiente, mas que ainda não tem algum selo ecológico. E lá a gente faz essa seleção, né, uma curadoria de materiais ecológicos. E só para ter um exemplo, né? Porque a gente às vezes fica pensando, tem tanto greenwashing, né? Que a gente fala, né? A Sim, maquiagem verde. Então, aquele verdade. medo, né? Aquele receio, né? De repente estar comprando gato por lebre, né? Tem alguma, por exemplo, a gente tem o Imetro, né? Tem alguns locais que a gente pode ter assim como fonte de primária, né? Para averiguar, né? O que você acha que você poderia também dar de dicas nesse sentido? Tem algum, por exemplo, alguma associação, né, que congregue assim Não tem. informação? É isso que está em falta no Brasil. Em relação à sustentabilidade, não tem uma organização ainda. Tem assim o LEED, né, que atesta as construções sustentáveis, mas no popular mesmo, para a gente ir lá, né, falar para o consumidor, vai lá e escolhe isso, não tem. Tem os grandes magazines que já buscam, né, uma sustentabilidade assim em alguns materiais, então ele já disponibiliza alguns toques assim, né, esse é sustentável, tal. Mas eu acho que falta muito isso no Brasil. Inclusive para a gente, né, que é especialista em sustentabilidade, por exemplo, para você ver se aquele tipo de material é um material, né, que consome menos energia, tudo mais, você tem uma lista de materiais que é de fora do Brasil. E isso não se aplica muito para cá, porque a logística nossa muda, a matriz energética muda de outros países para cá, né? Então isso muda essa relação de um material para outro, né? De país para outro. Então a gente sente essa falta. Eu vi que estavam elaborando uma tabela dessa de materiais para o Brasil. A minha intenção é pegar, né, esse material e deixar de forma bem clara na nossa plataforma também, para os clientes poderem analisar isso. E para os profissionais também, né? Certo. Usarem no seu projeto. E, Karina, com relação aos avanços de tecnologia, né, o que você poderia citar no campo dessa arquitetura sustentável, ecológica, algo assim interessante, tanto para ambiente urbano quanto ambiente rural? Ambiente urbano rural, né? Eu vejo muito. Antes a gente não utilizava alguns tipos de materiais, talvez por falta de conhecimento, né? São materiais que são fáceis aqui no Brasil de você conseguir, por exemplo, como um tijolo ecológico. O tijolo ecológico ele é feito com a terra, né? Em proporções ali de areia, terra, água. E tem uma máquina específica, né, que eles prensam esse tijolo, depois ele vai para uma imersão na água. Então, é uma coisa simples de ser feita e, ao mesmo tempo, os profissionais tinham medo de utilizar. E hoje está sendo mais replicado. Eu mesma fiz vários projetos já utilizando ecológico. Então, ele tem baixo impacto no meio ambiente, e isso pode ser replicado, né, tanto para o rural quanto para aqui, para as cidades. E eu vejo que tem algumas construções assim que já são desmontáveis, são mais, como pode falar, linha de produção, né? Não são tão artesanais como a gente faz hoje em dia, que tem que levantar a parede, quebrar a parede, colocar o tubo, então gera muito desperdício. Então, uma linha de produção mais eficaz, né, tecnológica,
para as construções, isso gera um menor impacto também, que gera menos desperdícios. E isso já tem sido bastante avançado, assim. E por isso que eu vejo essa oportunidade de poder passar esse conteúdo para os profissionais, porque os profissionais, eu acho que eles têm medo de aplicar novas tecnologias no campo da construção, porque eles estão colocando a profissão deles ali, né, a responsabilidade deles em risco. Então, eles precisam conhecer essa nova tecnologia para conseguir aplicar, e muitos não conhecem. Então, por desconhecimento, eles acabam fazendo o método tradicional ainda. E isso que a gente precisa avançar. Por isso que essa parte da educação é fundamental, né? E falar todas as técnicas existentes. A gente tem também gratuito na nossa plataforma ali na biblioteca esses catálogos com todos os tipos de construções que têm certificação, como você perguntou antes. Nesse caso, existe sim uma plataforma que eles certificam essas construções tipo Inmetro, que já têm, né, as normas técnicas todas da construção, eles já atendem. Então, você já pode utilizar todas essas técnicas de construção novas. E a gente tem lá a biblioteca, a gente selecionou todas essas categorias e colocamos lá para que os arquitetos conheçam. E dentro desse conceito, né, de arquitetura sustentável, ecológica, como é que entra a economia circular? Gostaria que você explicasse, né? Sim, que é outro ponto interessante nosso, que a gente pode dialogar com vários tipos de indústria para a gente conseguir viabilizar, né? Hoje em dia a gente não precisa mais pegar a matéria-prima ali do planeta, né? Porque não existe mais, ela não está se renovando na mesma velocidade que a gente utiliza ela, né? Então, hoje a economia circular se tornou um ponto fundamental que as indústrias elas vão ter que aplicar esses conceitos daqui para frente, para que consiga pegar esse resíduo que a gente gera tanto, né, no planeta e consiga dar uma nova utilização. E dentro da arquitetura, o que a gente faz? O nosso objetivo, a gente tem uma equipe multidisciplinar e a gente pode trabalhar com qualquer tipo de indústria, assim. Então, a indústria está gerando algum resíduo, ela quer fazer alguma coisa em relação a isso, a gente trabalha esse resíduo e aplica na construção ou na indústria da moda, que são dois campos que a gente tem especialidade, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Por exemplo, um resíduo de moda, por exemplo, de roupas que podem virar um outro material que você junta com o desperdício de obra e gera uma placa para você aplicar em novas construções, construções populares. A gente tem já essa tecnologia, né, e tem fábricas parceiras para elaborar esse material. Então, qualquer resíduo, hoje em dia, a gente pode trabalhar com ele. Tem uma engenheira química que é formada em inovação também no nosso time. Então, essa parte toda do beneficiamento desse resíduo, aí a gente passa para ela, né, ela analisa e sempre vê o que pode aplicar. E é interessante que já tem vários tipos de aditivos que a gente consegue colocar nesse material. Hoje, como você falou, é muito importante a questão da saúde e do bem-estar também nas habitações. Depois dessa pandemia, se tornou crucial, né? Não só em ambientes assim de clínicas, hospitais, como na nossa casa, a gente precisa ter esse cuidado de antibactérias, né? Toda essa questão da saúde também. Então, tem aditivos que a gente coloca que é antimicrobianos. A gente pode colocar numa bancada da sua cozinha, num material de revestimento da sua casa. A gente tem um campo muito amplo assim para criar novos materiais e aplicar com o que você desejar, né? Se você quer que aquele material seja de fácil limpeza, né, que não acumule a sujeira, não vá assim. A gente fala que tem muitas partículas para o meio ambiente. Tem materiais que geram muitas partículas que são invisíveis,
mas que prejudicam a nossa saúde, né? Que a gente fica inalando e você nem percebe. Então, isso também é insustentável, e essa é uma questão que a gente vê muito nos materiais também, em questão de sustentabilidade, para aplicar nos nossos projetos. E a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria que contasse a menção honrosa, né, sobre um projeto, né, ligado a oceanos, né, que vocês tiveram, né? Qual foi o objetivo, né? O que aconteceu? Esse é um estudo de caso nosso, né, que é um ciclo também todo de vida que a gente analisou, e entra a economia circular também. Que a gente viu essa questão as nossas lavadoras, quando a gente lava a roupa, ficam fiapos ali. Não sei se você já percebeu na sua. E isso vai parar nos oceanos. E tem estudos que isso é um impacto muito forte nos oceanos, né? Que os peixes, eles acabam morrendo muito porque comem isso. E a gente também, quando come o peixe, acaba consumindo, ingerindo essas partículas, né? Essas micropartículas plásticas que ficam. Porque as nossas roupas têm partículas plásticas também. E isso prejudica não só a nossa saúde, como de todos os peixes, toda vida marinha, né, que tem ali. E a gente fez um filtro, é uma equipe do Canadá, eles tinham um filtro que capta esse fiapo que fica nas lavadoras. Então a gente pegou isso e juntou com os resíduos de obras também e gerou uma placa que elas vão ser o material principal de habitações populares. Então, todo o ciclo da habitação, a gente teve esse cuidado, né, de fazer com que ele se torne sustentável. E isso vai gerar também, melhora o déficit habitacional, não só do Brasil, a gente deseja aplicar, como no mundo todo. Eu espero viabilizar em breve esse projeto, né? A gente ainda não conseguiu investimento para isso, mas a minha parceira, que é a Liliana Rubio, ela já está aplicando nos prédios ali da região da Paulista. Então, a gente está captando esse fiapo, né, das lavadoras manualmente mesmo, sem esse filtro, mas para que a gente já tenha toda essa cadeia, né, já tem a indústria que vai beneficiar esse produto, então já tem como aplicar. Mas a gente ainda está em tem algumas restrições, né? Mas pretendo viabilizar em breve. E só para a gente concluir, Karina, a questão do coleta e tratamento de esgoto, né? Eu sei que também é um aspecto extremamente imprescindível, né, dentro do caráter da sustentabilidade. O que você pode dizer o que tem hoje também de metodologias, né, que são mais eficientes e mais ecológicas? O que a gente sempre tem que ter cuidado é de captar esse esgoto e ter um filtro. Mesmo que seja uma coisa bem artesanal, assim, a gente já tem. Não precisa nem ser tecnológico, porque desde os índios ali, desde do pessoal que vive na roça, eles mesmos têm essa cultura já, e eles fazem isso de uma forma manual com plantas mesmo. Então, mesmo com plantas, você consegue fazer essa filtragem, né, do seu esgoto. Então, já tem isso que você consegue aplicar de forma bem barata, né? Não precisa nem gastar. Você só precisa do conhecimento mesmo, pesquisar como faz esse método, quais plantas, porque tem uma planta específica para você utilizar e aplicar. E fora isso, as indústrias, que são as grandes poluidoras, né? Fazer sempre um tratamento de esgoto antes de você distribuir isso, né? Principalmente quando trabalha com produtos químicos, principalmente, e tem muitas que não fazem, né? Na indústria da moda, principalmente, a gente vê um grande impacto, não só em relação a esgoto, né? Em relação que a gente tem visto aí no mundo de desperdício mesmo, de colocar
nos oceanos as roupas mesmo, um volume gigantesco de trilhões de toneladas de roupas que poderiam estar também servindo para muitas pessoas não passarem frio, né? E são desperdiçadas ali, que também é outro impacto enorme. Então, como você disse, né, fora esse impacto, a gente precisa pensar em todos os aspectos. Então, Karina, eu agradeço desde já a sua participação e gostaria que você fizesse suas considerações finais. Obrigada. Obrigada, Sucena. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você. E eu quero só chamar assim mesmo os profissionais que queiram participar, né, da nossa plataforma. Tem muitos conteúdos gratuitos ali para acessarem. Então, é www.arquiteturecológica.com.br e no Instagram é @arquiteturecológica. E eu fico aberta a tirar todas as dúvidas desses profissionais e eu quero que eles façam parte mesmo e sejam atuantes nesse campo de sustentabilidade, porque a gente precisa de mais profissionais atuando. Gratidão, até uma próxima. Obrigada, tchau.